Eu acho que eu cheguei aqui e estou reafinando com equipamento, mas que bênção que é poder estar de volta, queridos. Eu agradeço a Deus a oportunidade, foram alguns dias de descanso e às vezes eu não sei se você já teve essa mesma impressão também, às vezes quando a gente sai de férias, 15 dias que sejam, 20, mas quando você volta, às vezes você volta mais cansado de corpo ainda, né? Mas pelo menos a mente descansou bastante. Agradeço a paciência dos irmãos e que bênção, tive só notícia boa, né? No tempo que estive fora, as mensagens, os cultos serem abençoados, escola bíblica, tudo funcionando bem. É tão bom quando isso acontece, né? A gente sabe que é Deus quem está cuidando da obra, mas é muito bom voltar. Eu sempre digo assim, é ótimo viajar. Deus dá o privilégio da gente fazer isso, mas voltar é melhor ainda. Voltar é uma bênção. Esse tempo, irmãos, que estive fora, a gente fica antenado em algumas coisas e eu sempre fazia anotações, né? Eu passava em algum lugar, anotava, tem algumas coisas para compartilhar com os queridos e certamente ao longo das próximas mensagens algumas coisas vão surgir a partir desse tempo de descanso. E hoje separei um texto que Deus falou comigo durante alguns dias atrás. E a gente sabe quando é Deus mesmo, porque algumas coisas acontecem. Por exemplo, foi o mesmo texto pregado ontem no culto jovem. Exatamente o mesmo texto. Ou seja, no final de semana Deus está falando a mesma coisa, né? De maneiras talvez um pouco diferentes, porque usa canais diferentes, instrumentos de Deus diferentes. Às vezes o enfoque muda um pouco, mas certamente é muito lindo ver o Espírito Santo ministrar a igreja. Então, é muito bom estar aqui com os irmãos. Eu quero falar da minha alegria de poder estar de volta e dizer que, para mim, tudo volta ao normal. Estou disponível, né? Estamos já pensando aí na próxima etapa, que é a nossa ida ao sertão nos próximos dias com o pastor Mário. Eu certamente domingo vou falar um pouco mais ainda sobre isso, mas vai ser um tempo de Deus também. Eu quero dar esse reforço para você. Se você ainda não se engajou nessa ideia, essa ideia de Deus, então ore ao Senhor, peça a Ele a oportunidade de você ir, quem sabe desta vez. Talvez você ainda não botou na sua agenda, mas Deus é especialista em fazer esses arranjos aí e mudar o itinerário da nossa vida e permitir bênção assim. Então, queria entrar no texto com os irmãos. Eu queria que você abrisse comigo 1 Samuel, capítulo 1, e lê esse texto. Hoje estarei falando sobre agraciados. Agraciados. 1 Samuel capítulo 1. Um texto bem conhecido, um texto que certamente você já ouviu mais de uma mensagem, e que bom quando isso acontece, porque reforça, porque mostra coisas importantes. E Paulo já dizia que o que é importante precisa ser relembrado, é segurança para vós, é o que ele fala. Então, irmãos, vamos ler então 1 Samuel capítulo 1, você pode acompanhar na tela se você não tem, e vamos seguir então. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Se você está em dúvida em nome para botar no seu bebê, que tem um monte de grávida,
Aqui já tem um bocado aí para você. Elcana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e se te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Elcana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho,
e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: Ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Amém? Quer dar uma salva de palmas para essa beleza de texto? Glória a Deus. Feche seu olho só mais um instante. Pai, obrigado por esse registro tão importante. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra, ela nos traz tantas coisas importantes para a nossa vida diária, Senhor. Obrigado. Tua palavra inspirada, que ela possa ser espada hoje para cada um de nós. Transformação naquilo que possamos perceber do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Recentemente eu ouvi uma mensagem sobre esse texto e achei muito oportuno estudar um pouco mais, perceber um pouco mais coisas sobre ele. E é também interessante como Deus vai fazendo um arranjo, né? Ele vai trazendo algumas informações, ele vai trazendo algumas meditações e eu vou anotando. Quando Deus vai ministrando alguma coisa, eu vou anotando. Às vezes eu encontro no meu bloco de notas uma coisa que eu não me lembro mais o que foi, porque eu botei ali, eu disse, meu Deus, isso foi de quando? Porque Deus vai me falando e eu vou anotando. Isso vai sendo usado de alguma maneira. E aí, por dias, eu fui anotando algumas coisas. Por exemplo, eu encontrei uma postagem recente, dias atrás, da pastora Thalita Pereira. Ela postou falando sobre mulheres, as mulheres que deveriam se ajudar mais. Quem viu essa postagem? Dizendo, somos irmãs, as mulheres competem muito, pastora Thalita Pereira, competem muito até dentro da igreja. Preste atenção à roupa que a outra vai, não sei o que, tudo, vive competindo. Nós somos irmãs, precisamos nos ajudar mais. Temos o Espírito Santo. E coisas como relatos, ouvi também. Duas pessoas diferentes, famílias diferentes, para mim relataram dificuldades dentro da própria família. Isso é o dia a dia de um pastor, mas recentemente uma ênfase muito forte. Gente que deveria estar, por exemplo, torcendo pelo irmão, pela irmã, mas está, na verdade, sendo rival. Triste, né? Mas é real. Parece que isso é um problema real mesmo em muitas famílias. Eu arriscaria dizer em grande parte das famílias. Rivais. Gente que guarda amargura desde a infância. Competição mesmo. Gente que tem feridas na alma, de coisas do passado, e numa discussão, joga na cara do outro. Tantos anos depois, guardou aquilo. E essas coisas precisam serem tratadas, sobretudo se você teve o entendimento de Deus, se você hoje tem uma outra vida, se você tem o Espírito Santo. A história aqui, indo para o texto, é esse pano de fundo. É o que está acontecendo antes da chegada do Samuel, o profeta, que vai ser um marco na história de Israel.
É esse pano de fundo que prepara para todo o livro. É esse início. É uma família de um homem que a gente lê o texto, eu não vou ficar repetindo, mas esse homem que tem 2 mulheres e elas não se dão bem. Eu não sei quem inventou essa história de que mais de uma esposa daria certo. É bem verdade, irmãos. Quando eu morava na Inglaterra, nós moramos 2 anos, os que nos conhecem mais de perto sabem disso. Nós convivemos com todo tipo de gente. E eu lembro de ter conversado com um rapaz muçulmano, não lembro o nome dele, mas jogava bola comigo toda sexta-feira. E era colega lá de trabalho também, fazia doutorado ele. E na conversa, ele disse que casaria com 2 mulheres. Eu fiquei curioso, e eu puxei mais conversa com ele, né? E eu disse brincando para ele: rapaz, uma mulher, minha esposa estava do lado, viu? Uma mulher já é um desafio grande, viu? E ela ficou me cutucando: que é isso? É um desafio grande. E ele disse para mim: na minha cultura, uma mulher, uma esposa ajuda a outra. E eu disse: esse é irmão desse. Eu já conheci a história de Ana e Penina. E tantas outras que a gente sabe. Os contrastes aqui são muito fortes. Ana, o nome agraciada, favorecida, abençoada, coisas do tipo. E você sabe que o nome na língua hebraica, ela tem esse selo de identificação. Ele tem uma associação muito forte a quem é a pessoa. E isso acontece em muitos casos, boa parte deles. Mas acontece que a Ana certamente sentia um déficit. Porque imagine ser chamada: agraciada, vem cá. E você vai crescendo e vai vendo que talvez a bênção de Deus não foi tão completa quanto você pensou que seria. A graça de Deus está sobre você, mas você diz: meu Deus, e cadê meus filhos que não vêm? Mas pensando nisso e ampliando, cadê o meu sonho que não se realiza? Cadê o meu concurso público que eu estudo e não passo? E você começa a olhar para o lado e ver que a pessoa está tendo sucesso no que queria. E você olha para a sua vida e diz: eu sou agraciado de Deus, o abençoado de Deus, Deus está comigo, mas cadê? Eu não sei se você já se sentiu assim, estéril, que as coisas não funcionam, que alguma coisa muito importante para você não ainda aconteceu. E a lista aí é familiar, é de cada um. Você sabe aonde a sua angústia de alma pode acontecer. Ana eram os filhos. Ana descobriu essa ideia de que muita gente vive. É triste ver o sonho dos outros acontecendo, ser chamada de agraciada, mas o seu sonho não acontece. E aí, quando a culpa é nossa, o sonho não acontece por minha culpa, tudo fica mais fácil de aceitar. Mas e quando não temos ninguém para culpar? Quando você fez tudo direitinho, quando está tudo certo, mas a bênção que você queria não vem. Aí é difícil aceitar. Então Ana chorava. Ana chora. Ela diz: eu sou uma mulher angustiada no espírito. E sabe quem passou alguma aflição grande?
o que é ser angustiado, estar angustiada no espírito. Ana estava assim. E ela orava, ela chorava, clamava, e sem palavras. Para completar, Ana era incompreendida também pelo marido. Homens, sempre nós homens, né? Avaliando as mulheres de maneira equivocada. Um homem tentando entender a mulher. Você quer fazer milagre, né? Dizem que aquela história original do gênio da lâmpada, não tem a história que a pessoa vai andando no deserto do Saara, aí encontra a lâmpada, né? Aí vai dar uma limpadinha assim, eita, que lâmpada limpa, sai o gênio da lâmpada, né? Dizem que a história original do gênio da lâmpada, quando ele sai, e o homem diz, você tem 3 desejos. Aí ele disse, meu primeiro desejo, eu quero compreender a minha esposa. O gênio disse, vamos para outro, porque esse eu vou deixar para o final da fila. Ai, meu Deus. Elcana era esse cara que dizia assim, olha, isso foi invenção minha, viu, gente? Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E o cara se esforçava, né? O cara dava porção dobrada para ela. E é o que às vezes o homem, na melhor das intenções, ele tenta suprir a esposa. As angústias da alma de uma mulher como Ana, sem filhos. Nenhum homem entenderia. Talvez você, mulher que está me ouvindo, entenda. A gente só pode bater na trave, mas não entende. Que tipo de angústia é essa? Mas Ana perseverava em fé. Depois de chorar bastante, também, até ser mal interpretada também por Eli, agora chamada de embriagada. Então os homens só deram fora. Só deram fora. E Ana percebe que apenas alguém que está fora desse panorama, que conhece a alma, o espírito, profundamente. Eu quero falar sobre essa pessoa hoje, o nosso Senhor. E se você hoje está como Ana, seja homem, seja mulher, seja essa angústia na alma, saiba que ninguém a não ser o Senhor vai compreender a sua alma, a sua dor. Não espere de ninguém compreender. Ana está aqui se entregando ao Senhor, dizendo, Senhor, sim, eu posso me derramar. Eu posso me derramar diante da tua presença. Enquanto isso, a outra esposa de Elcana, Penina, desculpe. É porque ela, às vezes eu misturo Pestina de peste. Penina, na barriga, ela já tinha a tatuagem do emblema lá da maternidade Cândida Vargas. Entrada prioritária. A mulher era uma fábrica de produzir filhos. Pestina não era fácil, não. Debochava, invejava. E é interessante isso, né? Porque quem tinha filhos, tendo inveja de quem não tem, mas tinha o amor do marido. Tinha a atenção do marido. Penina, irritava Ana. Quando Ana ia à igreja, perturbava. Era um inferno na vida de Ana. Bom, poderia dizer assim, levanta a mão quem tem uma praga dessa na vida, mas não vou fazer isso. Penina é o tipo
de pessoa, seja mulher, seja homem, que sempre vai aparecer na vida de um crente. Se não apareceu ainda, espere, vai ser amanhã. Meu Deus do céu. Às vezes está mais perto do que a gente pensa, como estava dentro da casa. Dentro da casa. E não precisa ser a segunda esposa, a primeira, não sei, mas vai ter uma rival. Vai ter alguém para tirar a sua paciência ou tentar. Queridos, eu sei que hoje passei um pouco nessa parte inicial, mas era para que você pudesse entrar comigo mais na história. Eu quero tirar 3 lições de forma mais rápida. Aqui, para que eu e você, diante dessa história, que está escrita e tem tanta riqueza para nós, 3 apenas, para a gente trazer de lição para nós. Primeiro responda em amor. O que Ana pode nos ensinar? Responda em amor. A nossa resposta diante de tanta angústia de alma, diante de tanta perseguição, a nossa resposta ao mundo, a nossa resposta àqueles que se levantam como adversários, alguns vão chamar de inimigos, mas seja o que for, uma força contrária, pessoas que se levantam, a nossa resposta precisa ser o amor. Ah, pastor, é muito difícil. É difícil para todo mundo. Mas por isso mesmo que estamos aqui falando, num domingo à noite, para botarmos a cabeça no lugar, para alinharmos com a palavra do Senhor. Ana teve uma postura humilde. Ana não foi brigar com a Penina. Ana foi se derramar na presença de Deus. Isso é amar. Não revidar. Resiste em amor. Olha, a vida trará penina para fazer você penar. Vai fazer. Mas desenvolva o amor. O mundo está cheio de pecado e de ódio. Está para sair uma reflexão que eu fiz. Acho que amanhã, depois. Mas falando dessa agressividade que o mundo está. Charlie Kirk foi assassinado na frente da família. Quantos viram isso? Dias atrás. Você viu? E você viu talvez alguma cena, pelo menos, do enterro dele. Um assassino frio, cheio de ódio, mata brutalmente um homem cheio de virtudes, certamente imperfeito, mas com defesas cristãs. E a mídia, meu Deus, que mídia comprada, tenta inverter isso. Até teólogos liberais, ouvi também dias aí atrás, um teólogo, tristeza, meu Deus, se levantar para falar mal do cara, tem nada melhor para fazer não, meu amigo. Se levantar para falar de alguém que defendeu coisas da cristandade. Mas a vida está assim, está nessa agressividade, está nessa briga. Que mundo louco, irmãos, temos vivido, tentando manchar tudo que é bandeira de Deus. Todos aqueles que se levantam para defender o Senhor. E a nossa resposta? A esposa do Charlie Kirk, a resposta dela foi a melhor possível. Difícil, mas ela perdoou o homicida, publicamente. Amor, perdão. Essa é a nossa resposta, irmãos. Essa precisa ser a nossa resposta. E
se não estamos conseguindo fazer isso, precisamos orar mais. Foi o que Ana fez. Se não estamos conseguindo responder à altura do que temos pregado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos mergulhar mais no Senhor, para conseguir que a nossa vida seja mais transformada. Só assim vamos conseguir dar a resposta que o mundo precisa ver. Jesus nos ensinou isso. Não é fácil, eu sei. E aí, quem nunca teve, eu quero só lembrar isso, coisas bem simples para você. Quem nunca teve aquele menino ruim que apelidou você no colégio, até hoje se lembra daquele apelido. Ou aquele sapato novo que você ganhou branquinho e foi para o aniversário e todo mundo disse: pronto, vamos fazer agora, como é que chamava, era? Vocês sabem, né? Tirar o selo, era isso mesmo. Meu Deus do céu. São as maneiras travestidas aí das peninas da vida. Hoje está ficando pior. É o inimigo político agora, no seu setor de trabalho. É o perseguidor, é aquele cara perverso. O povo diz aí, aquela bênção, entre aspas, né? Não é bênção não, é aquela praga infeliz mesmo. Mas a gente tenta cortar aí essas palavras. Peça graça. Graça, o mundo está caótico. A agressividade está à flor da pele. As pessoas não se entendem mais. As pessoas não têm paciência mais. Elas se agridem e vai ficar pior, viu? Vai ficar pior. E aí, e nós vamos entrar nessa dança que o mundo está fazendo, essa música aí? Não, irmãos. Nós precisamos sair disso. Desenvolver a postura de amar, de ser humilde, de se derramar na presença do Senhor, que é quem nos compreende. Para que a mansidão tome conta de nós. Ore pelos que te perseguem. Eu vi isso em algum lugar, né? Saiba, todo sofrimento passa. Passou na vida de Ana. E creia que Deus não perde o controle, hora nenhuma se lembre disso. Humildade, amor, mansidão. É assim que vamos vencer a provocação. Deu até rima, né? Penina irritava Ana continuamente, mas Ana escolhe o caminho da humildade e do recolhimento diante de Deus. Você tem se recolhido para orar? Você tem se recolhido para que Deus lhe dê mais paciência? Para que Deus lhe dê mais mansidão? Meu Deus, como o mundo está precisando dessa resposta, irmãos. Mansidão. E eu estou pregando para vocês e pregando para mim, viu? Quem me conheceu anos atrás sabe que eu não fui... Estou muito longe ainda de ser o ideal, mas eu fui muito menos manso do que eu sou hoje. E a obra de Deus, em vez de revidar, ela ora. A segunda coisa, irmãos, que aprendemos com Ana, então, primeiro é a resposta em amor. Resposta em amor. Precisamos aprender com Ana. Segunda coisa, ore na direção da cura. Ore na direção do Deus que cura. Ore até você sentir a cura chegar em você. Por que eu estou usando o termo cura? Porque era uma ferida na alma de Ana. Não era questão apenas do filho. Não era Ana orando por um milagre que se chegasse à casa dela, era também. Mas a oração de Ana era uma angústia de alma, era a falta de paz.
A oração de Ana tem a ver com ela ser curada, inclusive no interior, antes mesmo do milagre acontecer. Isso é muito claro no texto. Não é orar até Deus fazer o que você quer. Não é isso. Não se trata disso. Esse pensamento é não compreender quem Deus é. Que Ele é o Senhor. Que Ele domina. Que a resposta vem dele sim ou não, e eu aceito. Nós somos servos. Nem sempre Deus nos atenderá, mas nós oramos para que algo aconteça em nós. Essa é a primeira ideia. É para nos alinharmos com Deus, e não é que Deus se alinha a nós, é que nós nos alinhamos a Deus. A vontade dele sempre é perfeita. Deus pode até nos dar, irmãos. E se é para pedir, peça. Peça. Peça coisas boas. Ele é Pai. Ele pode dar. Mas Deus está mais interessado, irmãos, em alinhar nosso interior. Alinhar o que está desalinhado dentro de nós. Deus está trabalhando em nós. Deus usa essas coisas do mundo que acontecem, as coisas da vida. Deus usa tudo isso para tratar a nossa vida. É sobre isso. Orar até Deus nos responder, ainda que a resposta seja diferente da que a gente quer. Ele pode nos surpreender, Ele é capaz sim de nos dar filhos, de curar a nossa alma. Ele faz como Ele quer, o que Ele quer. Ele é poderoso para também nos surpreender com muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu também li isso em algum lugar. Ele é esse Deus maravilhoso. Não deixe de orar. Desenvolva a oração. Orar, orar e orar, mesmo sem palavras. Ana estava tão angustiada que não tinha palavras. Mas ela sabia o que estava orando. Porque o seu coração orava. Porque tudo que havia nela era um clamor. Era uma oração sincera. Orar apresentando a Deus e descansando nele. Olha, as circunstâncias às vezes, irmãos, estão muito adversas. Lembra da história de José do Egito? Imagine a angústia da alma de José quando foi vendido pelos irmãos. Olha, você podia pensar assim, Ana era a esposa, a outra esposa que estava na rivalidade. José foram os irmãos, de sangue, irmãos. E Deus leva José ao limite, viu? Odiado, traído, vendido, escravizado, difamado, preso, esquecido. Fiz uma sequência aqui. Mas forjado, fortalecido, frutificado em dons, iluminado, empoderado, enriquecido e abençoado. Essa foi a história de José. Se Deus permite algumas coisas acontecerem, Ele também está trabalhando em nós, irmãos. Nós precisamos compreender isso. A oração perseverante, ela pode transformar a dor em uma missão. Ana derramou a alma diante do Senhor e transformou o seu sofrimento nessa intercessão. Que intercessão? Perseverante, reverente, humilde diante do Senhor. Precisamos fazer o mesmo. Sua oração, a oração de Ana, silenciosa, mas robusta. Conhece o caráter de Deus e apela à misericórdia dele. A paz antecede o milagre. Perceba que Ana
antes do milagre, ela recebeu o milagre da paz. A paz no coração. Essa promessa encarnada veio como paz. E assim, a lição é clara: leve a Deus a sua dor sem máscaras. Leve a Deus a sua dor, mas também com fé e com humildade, lembrando quem você é, servo, pó, mas lembrando que Ele é Senhor e seu Pai, e um Pai de amor. Honre o nome do Senhor, que a oração possa não apenas mudar circunstâncias, que pode acontecer ou não, mas moldar quem nós somos, ajustar vocações, gerar legados. Olha o que Ana fez, e é o último ponto que eu quero chegar. Ela participou do que Deus estava fazendo. É a terceira lição. Se a primeira é resposta, responda em amor. A segunda, ore na direção de Deus, do Deus que cura. A terceira e última de hoje é participe do mover de Deus. Você pode repetir comigo? Participe do mover de Deus. Esse é um convite que Deus nos dá em muitas situações. Ele acontece quando Deus te convoca, que te chama, para que você participe, inclusive da missão. Um privilégio nosso. Deus faz porque Ele faz, é Ele o autor. Mas às vezes, irmãos, Ele nos dá o privilégio de sermos coparticipantes do que Ele está fazendo. Você já olhou por isso? Tem gente que, meu Deus do céu, às vezes não percebe. Eu via, dias atrás também, Samer Age, falando sobre os dons que não estão sendo usados. Palavrinha curta dele. E assim, a conclusão que ele chega, e é bem... Você precisa estar online. O computador está falando comigo. Não, calma. A conclusão que ele chega é porque ele disse o seguinte: se você tem dons, talentos dados por Deus e não está usando, você está deixando de abençoar o mundo. É óbvio isso. Se você tem coisas escritas, mas está guardando em casa, não publicou. Se você tem um talento de tocar, e eu fico olhando assim, imagine tantos músicos aqui, se eles não estivessem. Eu me lembro de uma época que, por anos, irmãos, para mim eu não queria ficar aí não, eu queria estar tocando. Todo final de semana, minha mulher sabe disso. Todo final de semana. Houve um tempo longo, muitos anos de minha vida, eu ministrava louvor todo final de semana. Não era pastor não, não era nada não, porque eu queria servir a Deus, tinha prazer nisso. Se eu ficasse sentado, para mim, tivesse aqui faltando o violão para tocar, eu ia dizer, meu Deus, por que eu não estou ali? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí Deus te deu dom para fazer alguma coisa, você guarda. Guarda. Olha, eu falo essas coisas porque elas são muito práticas, pequenas, para você ver em uma coisa simples, mas em tudo, pense no que você não está fazendo, que você está deixando de participar do que Deus está fazendo no mundo. Quem está perdendo, irmãos? Porque Deus vai fazer, você está entendendo, né? Deus vai fazer com você ou sem você. Quem está perdendo
somos nós. Quando não nos envolvemos, quando recuamos, quando não avançamos em fazer mais, e fazer mais para Deus, não é sobre nós, irmãos. Deus é o personagem principal na história. Eu contei aqui, se contei correto, 21 vezes o nome, ou aparece como Deus ou Senhor, certo? Nesse texto que a gente leu, aparece 21 vezes o nome do Senhor. É Ele fazendo. É uma narrativa interessante, porque Ana parece ser a personagem principal do texto. Parece. Mas se você olhar a ótica real, não é Ana. Pode ser até no texto, né? Mas é Deus fazendo. Olhe nas entrelinhas de todo o texto. Depois você lê com mais calma. Você vê Deus sendo o realizador. Ele fecha o ventre de Ana. Ele abre o ventre de Penina. Ele permite Penina ser a rival. E através disso ele fortalece Ana. Ele estava observando tudo, ouvindo Ana, dando forças a ela, orientando Eli. Eli dá uma viajada, ele corrige através de Ana, mas Ana aprende a orar, a chorar, a clamar. E cá para nós, tem gente que não aprende, né? Só faz reclamar. Ser ingrato. E eu vou dizer uma coisa para você, enquanto você não aprender, talvez Deus não dê o milagre. E é Deus doando vida à madre de Ana, trazendo um sonho de Ana. Eu não sei qual é o seu sonho, mas Deus é o autor. É Deus levantando uma mãe para orar, uma mãe que ora e que vai levantar um bebê para advertir até um sacerdote, a gente vai ver em seguida, não hoje, né? Mas Eli sendo advertido por um garoto. É Deus fazendo. Uma criança se tornar um profeta, um juiz que vai guiar uma nação. Ungir um rei, que vai ser o rei mais importante para aquela nação. Tudo isso está no livro de Samuel. Uma maneira própria. E Ana participa disso. Você tem participado da obra do Senhor? Você tem participado do que Deus está fazendo no mundo? Perceba a grandeza disso. Deus está fazendo uma obra no mundo. E Ele está te dando a oportunidade de você tomar parte. O seu lugar. A história não é sobre oração apenas, né? É muito mais que isso. A história não é sobre Ana apenas. É sobre o que Deus está fazendo. É Deus o tempo todo. Então entenda, não é sobre nós, não é sobre nossa vida, não é sobre nosso pedido egoísta, eu quero ter um filho, não. É sobre o que Deus está fazendo em nós, através de nós, através da nossa família, do nosso ministério, da nossa igreja, do nosso povo. Precisamos compreender isso. É sobre o que Deus quer fazer e não sobre o que desejamos que Deus faça. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Deixe-me concluir. Ana viveu experiências tremendas com Deus. Teve depois filhos. Entregou. Se você continua lendo a história, ela vai entregar Samuel. Mas Deus concede filhos, filhas a Ana. Teve sua vida trabalhada por Ele, por Deus. Foi, de fato, agraciada.
Quero dizer hoje que nós somos agraciados. Nós somos abençoados. Por isso, responda em amor, em humildade, em oração. Aprenda a orar. Ore no caminho da cura da sua alma, mas no caminho do Deus que cura. Esteja aberto para ser instrumento de Deus, para tomar parte, a parte que lhe cabe, que Deus permitir, do que Ele está fazendo. Que isso seja real, para mim e para você. Nada além de graça. Graça de Deus pode nos salvar, nos dirigir. Mas a graça de Deus é suficiente para nos salvar completamente. Spurgeon, em All of Grace. Que possamos em nossa jornada viver para a glória de Deus. Feche seu olho onde você está. A banda pode subir. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de sabermos que o Senhor deixou essa história registrada para nos advertir, nos lembrar tantas coisas importantes. Que isso seja real também para nós. Que o exemplo de Ana possa nos inspirar, nos trazer, ó Deus, força para caminharmos na mesma direção, vivendo em amor, respondendo à altura do que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Oh Deus, nos ensina a orar, que a nossa oração seja mais sobre o que o Senhor está fazendo, que seja também, ó Deus, um instrumento de cura de nossa alma, de nossas dores. Deus, daquilo que é tão humano, Senhor, mas que o Senhor nos cure, nos eleve o pensamento, que a gente possa caminhar num patamar mais elevado do que temos andado. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem uma posição para cada um de nós, para tomarmos parte também dessa obra que o Senhor está fazendo. Nos ajuda, Senhor, a entendermos o nosso lugar, a fazermos mais, a estarmos, ó Deus, assim, tão envolvidos, Senhor, que seja algo tão normal, natural para nós, fazer e fazer e fazer, com amor, com energia, com vontade e desejo. Sim, ó Deus, queremos tomar parte, a nossa parte, o que nos cabe. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém.